Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, que, pronto, estabilizou ontem, continua a estabilizar hoje, embora numa faixa bastante alargada. Isto, obviamente, com o mercado financeiro em geral a ser impactado pelas notícias que continuam a surgir por parte no conflito entre os Estados Unidos, Israel e o Irão no Médio Oriente, obviamente que também continua aqui assim a impactar o euro-dólar. Para já o mais impactado de todos são os preços energéticos. Temos aqui os preços do petróleo. Como vemos todos os dias, temos aqui assim a consolidação dos ganhos dos preços. Isto obviamente dá aqui assim algum alento, algum suporte ao dólar e por outro lado dá pressões sobre o euro. Quando olhamos para o índice do dólar, vemos que ontem ainda tivemos aqui assim uma pequena recuperação, ou melhor, um pequeno recuo dos ganhos do dólar, que hoje está a voltar a recuperar. Isto com também os mercados acionistas ontem, os investidores a irem um pouco mais para o sentimento de risco, com os mercados acionistas tanto europeus como depois nos Estados Unidos a ganharem. Isto deu aqui assim de alguma forma alguma correção destes mercados. No euro-dólar essa correção vem através de estabilização do preço que vemos por aqui. Ontem ainda tivemos o ISM de serviços, que foi um bom número, ainda assim não teve um grande impacto, isto porque, como eu comecei por dizer, um impacto maior nos preços continua a vir do fluxo noticioso em torno da guerra no Médio Oriente. Hoje não vai ser exceção, isto vai continuar a acontecer, e o que vamos ter para já vão ser vendas a retalho na Europa, os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, mas nada disto, eu creio que nada disto temos aqui as vendas a retalho, nada disto vai alterar muito aqui o nosso panorama para o euro-dólar. Eu creio que, obviamente, que o que mais importa ao mercado neste momento continuam a ser as tais notícias que vêm do Médio Oriente. Portanto, vamos aqui agarrar, digamos, aos gráficos, ver o que é que eles nos dizem de alguma forma, ou que nos mostram de alguma forma. O gráfico diário, como vemos, esta vela do dia de hoje, uma vela negativa, mas ainda assim, estamos a começar o dia, está dentro da vela do dia anterior, do dia de ontem, que teve aqui entre um mínimo de 1,1575 até um máximo de 1,1654. O preço de hoje continua ainda dentro dessa vela. Aqui o suporte continua a ser estes tais 1,1579, portanto vamos dizer 1,1580 em números redondos, e a resistência continua aqui na média móvel dos 200 dias. Portanto, o meu panorama, o meu cenário base, digamos que mantém aquilo que ontem eu também já tinha referido, que é alguma estabilização enquanto não houver alguma definição por parte do que vai acontecer no Médio Oriente, do que vai acontecer ali assim no Irão. Esta área, que portanto vai aqui desde os 1,1580 até aos 1,1667, portanto vamos pôr números mais redondinhos, 1,1670 na média móvel dos 200 dias, provavelmente continuará a ser o intervalo maior. Obviamente que o ultrapassar em alta o preço, isso seria um sinal bastante mais bullish, tendo em consideração que eu acredito mais na continuação desta tendência descendente e, portanto, vejo com mais facilidade rompermos aqui este suporte do que propriamente rompermos a resistência. No entanto, se romper aqui assim a resistência,
esta área, voltamos a ter esta área aqui bem perto, em torno dos 1,18, dado aqui pelas médias móveis 21, 55 e ainda pela nuvem de Ishimoku. Já aqui em baixo vamos voltar a ter os tais, o novo mínimo do ano a 1,1530, feito na segunda-feira, e mais abaixo então os tais 1,1470, 1,1490 como um maior suporte. Os indicadores de momento, o MACD e o RSI, continuam a apontar esta tendência descendente no euro-dólar aqui no gráfico diário. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, vemos aqui assim a possibilidade, aqui temos a tal, o tal intervalo de negociação que eu falava no gráfico diário. Temos aqui os tais 1,1670 e aqui abaixo os 1,1580. Portanto, este continua a ser o meu cenário base. Por meio aqui assim vamos tendo uma média móvel 21 a 1,1650, à volta disso, 1,1651, e abaixo temos o tal mínimo do ano a 1,1530. Olhando para os indicadores do momento, tanto o MACD como o RSI, pela sua lateralização, dão a indicar que poderemos manter durante mais algum tempo esta área de consolidação. Isso é o que vemos também, sem surpresa, obviamente, no gráfico a 1 hora, exatamente nos mesmos moldes e o mesmo nível. O preço anda a rondar aqui as médias móveis 21 e 55, que estão praticamente alinhadas, tem 1,1618, 1,1624. Mais uma vez, e aqui isto é para terminar, digamos, temos aqui o break destes 1,1672, temos como a possibilidade de atingir aqui a média móvel dos 200 horas, que está a 1,1738, pronto, vamos dizer 1,1740, aliás, que é onde está esta resistência que está aqui a 1,1741, 1,1742. Mais uma vez, eu continuo, digamos, o meu cenário principal continua a ser a possibilidade de vermos o break aqui do suporte e não o break da resistência. Portanto, eu continuo a dar mais valor à tendência em que o mercado ultimamente está, uma tendência descendente. Os gráficos de momento, tanto aqui o MACD como o RSI, estão bastante flat, ou seja, dando indicações de que poderemos então continuar esta consolidação de preço para já estes níveis. Antes de ir embora, aqui o suporte, temos um novo suporte, uma nova referência a 1,1530 dada por este mínimo do ano atingido na segunda-feira. Abaixo vamos ter os tais 1,15 psicológicos e depois a tal área de suporte mais forte dos tais 1,1470 a 1,1490 para já. Bom, mas como sempre isto é apenas a minha opinião, apenas a minha forma de interpretar os dados e interpretar os gráficos e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje é tudo, desejo a todos o resto um bom dia, ótimos negócios e eu por mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!